E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos que a gente vai abordar. Mas antes das notícias em si, só fazer um breve convite para vocês, porque eu participei de um bate-papo lá no canal do Peron, no canal 011. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser acompanhar. A gente falou, obviamente, bastante coisa sobre o Cruzeiro, algumas curiosidades aqui sobre o canal, sobre essa produção no YouTube também. Eu gostei bastante de participar, achei que a resenha ficou legal, então acredito que vocês também podem gostar de assistir, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado lá pro Peron, um abraço aí por ter me convidado, Foi de fato bem engraçado fazer e eu espero que vocês gostem também. Podem deixar os comentários lá no canal dele, aqui no meu canal também, e se inscrevam lá no canal dele também, que ele tá querendo dar uma crescida no canal aí, porque ele produz muito conteúdo, mas a gente sabe como que são as métricas do YouTube meio complicadas quanto a isso, mas enfim, ficou bem legal o vídeo, eu espero que vocês gostem. Como todos devem saber, o Cruzeiro perdeu o clássico pro América no sábado por 2-1, Foi o quarto jogo seguido sem vitória aí do time do Cruzeiro, o que naturalmente elevou muito a pressão para cima do nosso técnico Anderson Moreira. Após o jogo, o treinador se mostrou bem irritado com o primeiro tempo da equipe, pediu paciência para fazer ajustes no time e disse ter certeza absoluta que o Cruzeiro vai conseguir o acesso no fim do ano. Mais importante do que qualquer discurso de treinador é a gente ver as coisas acontecendo no campo, A gente vê escolhas lógicas, um time competitivo, e isso definitivamente a gente não viu na partida de sábado. Foi realmente um desastre, principalmente o primeiro tempo. No segundo, depois das mudanças, melhorou um pouco, mas também não dá para dizer que o time tenha jogado bem, Até porque a ideia do América foi de fato recuar ali, mas enfim, a gente já falou bastante sobre isso depois da live. Acho que os erros do Anderson foram muito claros, Ninguém tem muita dúvida de que de fato ele fez uma péssima escalação. O ponto positivo nessa história é que ele reconheceu essa má escalação, falou de fato que ficou muito decepcionado com o time, especialmente pelos primeiros 45 minutos, e deu a entender que pelo menos a dupla de volantes Henrique e Ariel Cabral não vai ser mais utilizada, o que já é um alívio. Entre as prováveis mudanças que a gente deve ver no Cruzeiro para a próxima partida, o Matheus Pereira deve ganhar a vaga na lateral esquerda, Ele que entrou no intervalo na vaga do Giovani, e se não teve um desempenho brilhante, ele pelo menos não comprometeu defensivamente e foi melhor do que todos os outros concorrentes que vinham jogando por ali. Inclusive, tanto o Anderson quanto o Lisca, técnico do América, elogiaram bastante o Matheus após a partida, e a gente sabe que categoria de base realmente é diferente do futebol profissional, mas acho que todo mundo que viu o Matheus jogando no Sub-20 sabia que ele era melhor que o João Lucas, Giovani e Patrick Bray. Eu concordo que experiência é sim uma questão importante no jogo de futebol, você não pode montar um elenco só com garotos, isso raramente vai funcionar. Agora, mais importante do que a experiência é o cara saber jogar bola, tá? Você pode botar um cara de 30 anos ali, que tá pronto para jogar, que tem um histórico de ter passado por outras equipes, que se ele for ruim de bola, se ele não tiver afinidade com a tal da bola, definitivamente esse cara não vai jogar melhor que o moleque. A qualidade sempre vai ser o fator mais preponderante num jogo de futebol, Mas o que de fato pesou o clima do Cruzeiro ali nos bastidores após a partida foi a entrevista concedida pelo Pedro Lourenço, o Pedrinho do Supermercados BH, que é hoje o principal patrocinador do clube, e ele falou que se ele fosse o presidente, ele tinha mandado o Anderson embora ainda na noite do sábado, Nem esperaria o domingo. E o ponto é exatamente esse: o Pedro não é o presidente, ele é um patrocinador, um conselheiro e, acima de tudo, um torcedor. E a declaração dele é de um torcedor apaixonado e puto, como a maioria de nós estava. Quem toma decisão num clube de futebol não pode agir com o fígado, e isso é relevante porque a gente sabe que o Pedro Lourenço tem a aspiração de ser presidente do Cruzeiro no futuro. Um presidente de clube não pode ter a postura de um mero torcedor, porque o torcedor ele é extremamente passional, mas ele não pensa nas consequências daquilo que ele faz, e achei que o Pedro foi muito mal nessa situação. Ele deixou o Sérgio numa péssima situação, o próprio Anderson sendo fritado publicamente também. Mas eu gostaria de propor um outro questionamento para vocês, que é o seguinte: qual era a intenção do jornalista que entrou em contato com o Pedro Lourenço pedindo as opiniões dele sobre o time ou ouvindo ele como se fosse o presidente do clube, coisa que ele não é? E faço essa pergunta porque a gente já cansou de ver aí outros clubes tendo mecenas, digamos assim, ou patrocinadores importantes, e pelo menos eu não me lembro de ter acontecido em nenhum outro momento do time perde um clássico, aí alguém vai lá e liga para esse patrocinador para ouvir a opinião dele. Vocês já viram de fato isso acontecer em outros momentos, assim, com outros jornalistas,
com outros patrocinadores? Porque eu nunca vi. Mas voltando ao conteúdo das críticas, o Pedro falou que o time não tem padrão de jogo, que ia cobrar que o Sérgio tomasse uma atitude e que o Cruzeiro não pode achar normal empatar com o Confiança e ganhar só de 1-0 da Caldense. Aí entra um componente que até virou meme lá no início do ano, né, que é a arrogância do torcedor do Cruzeiro, tá? Achar que nesse momento da história a grandeza ou a camisa do clube vão ganhar jogo, mostram que o Pedro e boa parte da torcida do Cruzeiro tá muito desconectada da realidade, tá? Porque aquele Cruzeiro, um timaço que passava por cima, atropelava, goleava todo mundo, ele não aparece desde 2014. Vamos ser realistas, tá? Desde 2014 que a gente não tem esse Cruzeiro. Em alguns anos passados, nós tivemos aí elencos cuja folha salarial era de 20 milhões de reais por mês. E mesmo esses elencos não atropelavam os outros times, não estavam goleando ninguém. E quando a gente ganhou alguma coisa, que foram as 2 Copas do Brasil e alguns campeonatos mineiros, foram no sofrimento e na bacia das almas, tá? Então vamos prestar um pouquinho atenção. Será que é justo a gente exigir um desempenho, assim, arrebatador do Cruzeiro nesse momento? Não, não é. O time tá jogando bem? É lógico que não tá. Todo mundo que viu o jogo sabe que tá ruim. Todo mundo viu que o Enderson fez escolhas muito equivocadas, coisas que a gente já sabia que não ia dar certo e ele escalou e ninguém consegue entender por quê. Agora existe uma grande diferença entre você apontar o erro e dizer esse camarada precisa ser mandado embora porque ele não tem competência, ele não tem condição de trabalhar no clube. Até porque o histórico de trabalhos do Enderson, especialmente na Série B do Campeonato Brasileiro, mostra o quê? Que os times dele, tanto o Goiás lá atrás quanto o América em 2017, foram times que tiveram dificuldade, depois engrenaram e conseguiram acesso, inclusive conseguiram o título da Série B. E eu não me lembro de nenhum momento o Enderson ter mentido para a torcida e falado que o time ia jogar um futebol brilhante. Ele falou que queria jogar um futebol de intensidade, ofensividade, o que eu acho um grande contrassenso você falar que quer jogar com intensidade e escalar Henrique e Ariel Cabral. Concordo que não faz o menor sentido. Mas ele não tinha falado lá que esperava que nas 10 primeiras rodadas o Cruzeiro saísse da parte de baixo? Essa foi a 6ª rodada da Série B. Ninguém está satisfeito, mas trocar o treinador vai resolver? Eu não tenho essa convicção. Quem também não tem essa convicção é o presidente Sérgio Santos Rodrigues, tá? Tanto que ele divulgou, na verdade, foi uma mensagem aos conselheiros, né, num grupo de WhatsApp, não foi uma comunicação aberta para a torcida. Isso, inclusive, eu acho que poderia ser melhorado, tá? Eu acho que ele não pode falar só com os conselheiros, esse tipo de coisa ele teria que falar com a torcida toda, mas a mensagem do Sérgio basicamente foi: trocar o treinador agora, para ele, não é a solução e, por enquanto, o Enderson está mantido no cargo. O Sérgio lembrou que no ano passado tivemos 4 treinadores, fomos parar na Série B e acumulamos um débito acima de 7 milhões de reais com eles. Diz que a diretoria acompanha o trabalho no dia a dia e a análise não será pautada apenas na base do ganhou tá bom, perdeu tá ruim. Eu concordo com o conteúdo passado aí nessa mensagem do Sérgio, só que eu tenho certeza de uma coisa: o Enderson não tá seguro no cargo. Ele tá seguro até quarta-feira, tá? Se quarta-feira o Cruzeiro não jogar melhor, não conseguir uma vitória contra o Brasil de Pelotas, eu acho que sim, existe um risco muito grande dele ser demitido, e o Sérgio não seria o primeiro, nem vai ser o último cartola que garante o técnico num dia, ele perde o próximo jogo e o técnico é mandado embora. Isso não é novidade no futebol brasileiro. E tem um detalhe que a gente não pode desconsiderar, que é a questão do tempo para treinamento, tá? O Cruzeiro não estava treinando, por exemplo, na semana passada nós jogamos 3 partidas num espaço de 6 dias, então basicamente o time não fez nenhuma sessão de treinamento entre os jogos. Se você não treina, você não tem condição de ajustar as falhas do time. Você tem que tentar ajustá-las na conversa e durante as partidas. Para esse jogo agora, a gente teve um dia a mais, né? Porque jogou no sábado, aí teve domingo, segunda, terça. Inclusive nessa segunda o time já viaja lá para o Rio Grande do Sul, treina terça-feira lá no CT do Internacional para jogar na quarta-feira à noite. Então teve um dia a mais e eu espero que esse dia faça diferença e que a gente consiga enxergar o Cruzeiro melhor nessa quarta-feira. E como eu já disse, pelo histórico de trabalhos do Enderson, eu acho que ele tem capacidade de tirar mais do time e pode dar a volta nessa situação sim, tá? Mas é óbvio que se os resultados não vierem nas próximas rodadas, ele vai ser demitido. Todo mundo sabe que é assim e não tem como ser muito diferente mesmo. O Cruzeiro hoje está a 7 pontos abaixo do G4 e a gente não pode deixar essa diferença aumentar, a gente precisa se aproximar, porque quanto mais rodadas demorar a gente começar a reagir, mais complicado fica o nosso grande objetivo, que é subir para a Série A, e se o Cruzeiro não conseguir o acesso, o futuro do clube fica muito comprometido. Com relação a Sérgio e Pedrinho, certamente eles conversaram, acertaram os ponteiros, e eu acho que o grande problema foi tornar a cobrança pública. Isso não ajuda em
nada e só traz um ambiente ainda mais pesado para o time. Mas a cobrança interna eu acho que é positiva. E tem uma impressão, que não é baseada em nenhuma informação, é apenas um achismo meu, que o Pedro pode estar ajudando o Cruzeiro nesse momento muito mais do que um mero patrocinador, pelo simples motivo. Há vários meses a gente não vê sequer notícia de que o Cruzeiro esteja atrasando salário. Só que assim, as fontes de receita do Cruzeiro, elas não têm condição de manter tudo em dia, vamos ser realistas. E se isso está acontecendo, eu acho que é mais um motivo para a torcida do Cruzeiro ser grata ao Pedro Lourenço, se ele de fato está conseguindo contribuir financeiramente para manter a casa em ordem, mas a gente tem que entender que quando a pessoa está investindo o dinheiro dela, ela se sente mais no direito de cobrar, ela fica mais injuriada ainda quando as coisas não caminham bem. E vale ressaltar outras duas coisas. O Pedro sempre ajudou o Cruzeiro nas últimas administrações, com inúmeros treinadores, e ele nunca foi tão incisivo nas cobranças, tá? Como ele foi nesse episódio especificamente. E um outro detalhe, né? O Pedro Lourenço foi contra a demissão do Adilson Batista. Isso mostra para mim que ele não é a pessoa mais indicada para avaliar trabalho de treinador. A respeito de contratações, né, o Sérgio mais uma vez reforçou que alguns jogadores ainda vão chegar ao plantel do Cruzeiro, e saiu uma notícia hoje lá no jornal O Tempo falando que o clube tem interesse em 2 jogadores do Tombense, que foi vice-campeão mineiro, os meias Ibson e Cássio Ortega. Ibson é aquele mesmo, ele faz 37 anos em novembro e foi eleito o melhor jogador do campeonato estadual. O grande brilho dele foi no Flamengo lá em 2008 e desde então ele colecionou passagens ruins por Spartak Moscou, Santos, Flamengo, Corinthians, Bolonha da Itália e Sport. Aí em 2015 ele foi dar aquele rolê de ex-jogador em atividade lá nos Estados Unidos, né? Ficou 4 temporadas atuando no Minnesota lá, não teve nenhum destaque por lá, a grande verdade é essa. Retornou ao Brasil aí para 2019, jogou no Tombense na temporada passada, disputou Série C e esse ano fez de fato um bom campeonato mineiro, sendo um jogador ali que controlava bem o jogo e tudo mais. E aí tem algumas pessoas achando que o Ibson seria uma boa contratação para o Cruzeiro, o que eu acho, antes de mais nada, um absurdo quando a gente critica que no último jogo a gente teve um meio campo lento, né, com Henrique, Ariel Cabral e Regis, aí as pessoas acham que o Ibson vai ser solução. Eu entendo quem pensa que poderia botar o Ibson com 2 jogadores mais intensos como Jadson e Machado. A grande verdade é, os últimos 10 anos de carreira do Ibson não justificariam uma contratação dele por um time grande, tá? Ele teve chance em inúmeros times numa época que fisicamente estava muito melhor que agora e ele não conseguiu produzir nada em lugar nenhum. Ele teve naquele Santos monstruoso da época de Neymar, teve no Corinthians, teve no Flamengo, times que até conquistaram títulos nesse período. O Ibson ajudou de certa forma, sendo reserva de luxo em basicamente todos eles, porque quando entrava em campo não produzia praticamente nada. Eu acho que contratar o Ibson seria um absurdo completo, e não é porque a gente está insatisfeito com os jogadores que aqui estão que a gente vai contratar um cara acreditando que ele vai ser o mesmo de 2008, que ele não vai ser. Não é um campeonato mineiro que vai mudar o nível de um atleta de quase 37 anos. O Cássio Ortega também não é garoto, tem 29 anos, foi formado na base do Sport, passou vários anos lá no time de base do Inter, ficou até no Sub-23, mas nunca teve chance no profissional, e rodou nos últimos anos por Salgueiro, Mirassol, Fortaleza e Tombense. Ano passado ele inclusive teve uma breve passagem pelo Operário na Série B do Campeonato Brasileiro, mas mal atuou por lá, entrou aí em apenas 2 partidas, e assim, de fato ele fez um bom Campeonato Mineiro do ano passado, esse ano também manteve o nível, é um meio atacante que joga pelo lado, ele usa bem os 2 pés, né, mas é canhoto predominantemente, e ele joga normalmente pelo lado direito do campo. E aí vale pontuar que o Samuel Venâncio lá da Itatiaia fez contato, né, tanto com a diretoria do Cruzeiro quanto com o presidente do Tombense, e as 2 partes negaram que esteja havendo qualquer negociação por qualquer jogador, tá? Então, nesse momento, parece que foi só um boato mesmo. De fato, isso saiu no jornal O Tempo, mas não procede a informação. O Cruzeiro não está contratando nem o Ibson, nem o glorioso Cássio Ortega, e eu não contrataria, não acho que eles agregariam grande coisa ao elenco do Cruzeiro, até porque não são jogadores jovens, o nível deles demonstrado em Campeonato Mineiro nunca se provou a mesma coisa em competições nacionais, pelo menos não recentemente, né? Falando porque o Ibson teve um passado muito bom, mas o passado não vai jogar agora. E acho que se o Cruzeiro vai trazer jogadores, que sejam jogadores que possam agregar um pouco mais que esses, tá? Eu, de fato, não contrataria, e a informação lá do Samuel Venâncio é que não existe negociação corrente com os 2 atletas. E falando no Samuel Venâncio, ele trouxe a informação que o Cruzeiro está com negociação avançada para trazer de volta o atacante Ivan Angulo. O colombiano, que fez uma partida pelo Campeonato Mineiro, teve o retorno solicitado pelo Palmeiras e agora poderia ser novamente emprestado ao Cruzeiro. Como eu já falei em outras oportunidades, acho que o Angulo é um jogador bem interessante,
não queria que ele tivesse ido embora e acho que se de fato a gente puder contar com ele nesse segundo semestre, vai ser um bom reforço, ele é um bom jogador de velocidade pelos lados e o mais importante é que nessa nova negociação que está sendo feita, o Palmeiras não poderá solicitar o retorno do atleta, tá? Então se ele vier de fato para o Cruzeiro, ele fica emprestado até o final da Série B e agora ele fica no Cruzeiro de verdade, o time paulista não vai poder pedir o retorno dele, mas vamos aguardar porque essa transferência ainda não está oficializada, mas se rolar eu acho que o Angulo vai poder nos ajudar sim. Uma especulação de saída que surgiu hoje foi sobre o meia Alejandro. O Pumas do México propôs um empréstimo do garoto por 1 ano e meio, com o passe fixado em $1,5 milhão. O Cruzeiro descartou emprestá-lo gratuitamente. O Alejandro é um jogador muito talentoso, habilidoso, rápido e tudo. Ele está integrado ao elenco principal, embora ainda não tenha sido relacionado para nenhum jogo do time de cima. E eu acho que de fato seria um absurdo o Cruzeiro liberar esse jogador por tão pouco, considerando alguns fatores como a dupla nacionalidade mexicana que ele tem, e naturalmente os times do México vão crescer o olho em cima dele, e tem o fato dos times do México terem muita grana. Tá? E o Cruzeiro liberar o garoto por empréstimo gratuito com esse valor fixado ridículo em $1,5 milhão seria uma grande burrice. Espero que a diretoria tenha sabedoria para negociar nesse momento. Gostaria muito que o Alejandro ficasse e se porventura ele for negociado, que seja por uma proposta realmente boa e que de fato vá ajudar a gente, porque esses valores aí não justificam negociar não. O Patrick Bray, que está negociando uma saída para o futebol alemão, treinou nessa manhã de segunda-feira normalmente com o grupo e até agora ele continua sendo jogador do Cruzeiro, embora isso possa mudar nos próximos dias. Eu não lamento a saída do Patrick Bray, porque acho que ele é um jogador de tamanha limitação defensiva que faz ele ser um lateral que não dá pra gente confiar. O fato do João Lucas e do Giovani estarem jogando pessimamente não vai fazer do Patrick Bray nenhum craque, né? Convenhamos que todos eles são jogadores bem abaixo daquilo que a gente gostaria. Então, assim, se rolar alguma compensação pro Cruzeiro, eu acho ótimo que o Cruzeiro já libere o jogador, vá seguir sua vida em outro clube, até porque o contrato dele termina no início do ano que vem, né? Então daqui a pouco ele já poderia assinar um pré-contrato e eu acho que o Bray não poderia agregar muita coisa pra gente não. E pra fechar, o time feminino do Cruzeiro também perdeu no sábado no Mineirão. O Grêmio venceu o Cruzeiro por 2-1 de virada, o nosso gol foi marcado pela zagueira Jajá e com o revés as cabulosas caíram pro 11º lugar na tabela. Foi um jogo bem equilibrado, eu acho que o empate seria até o mais justo, tá? O Cruzeiro teve algumas oportunidades, principalmente no segundo tempo, poderia até ter conseguido a vitória, mas pecou ali na hora de decidir a jogada, né? No final levou o castigo. O próximo jogo delas é uma pedreira contra o Corinthians lá em São Paulo, vai ser dia 7 de setembro esse jogo inclusive, né? Tem um tempinho aí pro treinador ajustar a equipe. O que fica como nota positiva é que foi a primeira partida de todas elas ali no Mineirão, né? De fato dá pra gente ver que as jogadoras têm aí um marco diferente na carreira, essa oportunidade de jogar no Gigante da Pampulha. Pena que o que era para ser um dia de Cruzeiro acabou sendo um dia muito decepcionante, né? Porque tanto o feminino quanto o masculino perderam no sábado lá na nossa casa. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa aí os comentários para opinar sobre cada um dos temas abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!